Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias pela manhã estamos aqui, iniciando mais um devocional na presença de Deus, iniciando mais um momento onde vamos meditar na palavra de Deus, aprender mais do Senhor. É um momento onde vamos nos entregar completamente, sem distração, sem interferências, um momento com Deus, um momento para começarmos o dia esse que o Senhor preparou. Vamos chegando, bom dia a todos, bom dia Patrícia, seja bem-vinda querida, bom dia Vilma, seja bem-vinda querida, Deus abençoe vocês. Vamos chegando, hoje o nosso devocional mudou um pouco de horário, porque essa semana, sempre a primeira semana do mês, eu vou ter um compromisso na igreja às 6 horas da manhã, que vai ser lá um momento de oração, um momento onde vamos estar orando pela igreja, pelas famílias da igreja, das 6 às 7. Então sempre na primeira semana do mês eu vou ter que mudar o horário do devocional. Em vez de ser às 6 horas da manhã, vai ser às 8 horas da manhã. Amém? Aí na semana seguinte já volta ao normal, às 6 horas da manhã. Tá? Então, vamos começar o nosso devocional. Eu sei que de repente pode ter poucas pessoas devido ao horário, as pessoas já entraram no trabalho, enfim. Tá? Mas vamos começar o nosso devocional. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. E meditando na palavra de Deus ontem, principalmente o Evangelho de Lucas, eu quero meditar com vocês hoje, conversar com vocês nesse devocional sobre 3 atitudes que geram mudanças. 3 atitudes fundamentais que eu e você temos que fazer, que eu e você temos que pensar sobre isso, que vão gerar mudanças na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Hoje é o segundo dia de um novo ano. Hoje é dia 2 de janeiro de 2023 e de repente você está vivendo do mesmo jeito. De repente você está vivendo sem nenhum tipo de mudança. E de repente você acaba vivendo mais um ano sem nenhuma mudança concreta em você, na sua vida. E não podemos correr esse risco desse novo ano ser o mesmo jeito que foi o ano passado. Porque vivemos em um Deus que é um Deus de novidade. É um Deus que um dia nos disse, eis que faço nova todas as coisas. E precisamos viver em novidade de vida todos os dias. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Precisamos viver sempre em novidade de vida. Porque Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que nos chama para viver coisas novas todos os dias. Mas precisamos ter pelo menos 3 atitudes principais para que as mudanças possam ser geradas em nós. Temos as nossas responsabilidades. Deus age, Deus faz acontecer, Deus é soberano, Deus é bom, Deus ele tem os seus caminhos, Deus tem suas formas. Bom dia, Maísa. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindas, queridas. Deus tem a sua forma. Deus tem o seu jeito de trabalhar. Mas entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer. A soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. A soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. Nós temos a nossa parte e aquilo que cabe a nós, tenha certeza, Deus não fará. Aquilo que cabe a mim e a você executarmos, fazermos, Deus não vai fazer. A história de Lázaro, você conhece muito bem. Lázaro foi ressuscitado por Jesus Cristo, estava morto, já tinha 4 dias. Mas, no momento da ressurreição de Lázaro, uma das coisas que Jesus Cristo fez foi pedir que os discípulos removessem a pedra. Aí surge uma questão, mas será que Deus não poderia remover a pedra? Será que Jesus não poderia remover a pedra? Poderia.
no estalar de dedos, a pedra seria removida. Mas a pedra era uma coisa que o homem podia fazer, que era removê-la. Agora, ressuscitar, aí já não era uma coisa tão simples assim. Entenda que a vontade de Deus, a soberania de Deus anda junto com a nossa responsabilidade, com aquilo que devemos fazer. Os discípulos removeram a pedra e a ressurreição de Lázaro veio através da glória e do poder de Jesus Cristo. Então a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de via de mão dupla, é um relacionamento de via de mão dupla. Eu faço a minha parte e o Senhor, soberano Deus, faz a dele. É assim que tem que ser, é assim que Deus estabeleceu que fosse. Então, hoje vamos falar sobre 3 atitudes que geram mudanças. E eu quero usar como base o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas para ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Abrindo um parênteses, quem já me segue há bastante tempo nas minhas redes sociais, seja Instagram, Facebook, no próprio WhatsApp, enfim, sabe que eu uso essas ferramentas para falar do amor de Deus. Só. Eu uso essas ferramentas para propagar o Evangelho. Como eu trabalhei na área de informática, na área de TI, muitos anos na minha vida, de formação, eu sou analista de sistema, e como hoje eu não atuo mais na minha área, hoje eu me dedico integralmente ao meu ministério, eu uso as ferramentas que eu conheço para propagar a palavra de Deus. E um belo dia uma pessoa passou para mim uma mensagem dizendo que eu só falo de Deus, que eu só falo de Jesus, que as minhas redes sociais é só para isso. E eu falei para ela, é verdade, a gente fala aquilo de que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, eu sempre falarei dele. Eu sempre falarei do seu amor. E o Evangelho de Lucas deixa muito claro isso. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Sabe, queridos, muitas vezes nos encontramos sem rumo. Estamos iniciando um ano e de repente você deve olhar e sentir sem direção, sem rumo. É natural, a gente tem 364 dias, 363 dias, contando com hoje, à nossa frente para a gente viver. Dias de desafios, dias de demandas, dias de conquistas e realizações, mas todos os dias são desconhecidos diante de nós. Não temos o poder de enxergar o futuro, não temos o poder de olhar além para enxergar o que está preparado para nós neste novo ano. E por isso, às vezes, nos encontramos sem rumo, descontentes com tudo, como se não tivesse nenhum propósito. É verdade, sentimos assim às vezes. É verdade que todos nós passamos por situações difíceis na vida. O problema é quando elas perduram. Eu conheço pessoas que já fazem quase 30 anos, que sempre que você vai conversar com elas, elas dizem: ei, pastor, estou passando uma prova, estou passando um deserto. E há 30 anos atrás, conversando com essa mesma pessoa, ela disse a mesma coisa. O problema é quando esses desertos perduram. Em Lucas capítulo 6, versículo 43 e 45 que lemos, Jesus nos explica que circunstâncias pelas quais passamos são frutos das nossas ações. Entenda isso. As circunstâncias que nós passamos são frutos das nossas ações. São frutos da minha ação e da sua ação. Entenda o seguinte, a nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. A nossa vida é resultado daquilo que decidimos, daquilo que escolhemos,
de decisões que tomamos. E Jesus deixou isso bem claro. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. A lei da semeadura, ela é uma lei plena, real. Sempre vamos colher aquilo que plantamos. Sempre vamos colher aquilo que semeamos. E a gente semeia como? E a gente escolhe como? Através das nossas atitudes, através daquilo que fazemos, através daquilo que escolhemos, através daquilo que pensamos e se torna uma ação em nós. Então entenda uma coisa, queridos, se quisermos ter uma vida verdadeiramente produtiva, uma vida verdadeiramente feliz, precisamos ter atitudes que geram em nós mudanças positivas, mudanças reais, mudanças concretas. Como muitas pessoas não sabem por onde começar, eu separei aqui 3 atitudes fundamentais para que eu e você possamos dar início nesse processo de transformação, nesse processo de mudança. Nós somos aquilo que escolhemos, nós somos aquilo que decidimos. Então precisamos tomar cuidado com as escolhas e as decisões que temos na vida. Nós temos agora um ano pela frente, um ano que vai exigir de mim e de você decisões, escolhas. E o ano só vai ser bom, o ano só vai ser produtivo, o ano só vai ser um ano de realizações e conquistas, se você estiver em Deus e através de Deus gerar suas escolhas e decisões baseadas naquilo que Deus tem para a sua vida. Então a primeira coisa que você precisa ter, que você precisa fazer, que você precisa entender para que você possa ter circunstâncias favoráveis para a sua vida, que você possa mudar, que você possa deixar de ser quem você foi esse ano todo que passou e ser uma nova pessoa, uma pessoa mais madura, uma pessoa com sabedoria para as escolhas e decisões corretas da vida. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você precisa mudar. Como isso é difícil. Como isso é difícil, você reconhecer que você precisa mudar. Você precisa deixar de fazer coisas que você fazia e que não geravam coisas boas para você. Coisas que você deixou acontecer e que atrapalhou a sua caminhada. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então a primeira coisa que você precisa entender é reconhecer que você precisa mudar. Eu vejo muita gente falando, não, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude, mas isso é apenas um discurso. Você precisa reconhecer, e reconhecer é assumir que é necessário mudar o seu comportamento, é necessário mudar a sua forma de agir, é necessário mudar a sua forma de pensamento, é necessário mudar a sua forma de falar. Afinal de contas, quando temos um encontro genuíno com Jesus Cristo, nos tornamos nova criatura. E o que engloba essa nova criatura? Vocabulário muda, a forma de pensar muda, a forma de agir muda, a forma de conduzir a vida muda, a forma de enxergar a vida muda, a forma de enxergar o outro muda. Isso é um pacote da nova criatura. A forma de viver um relacionamento mais profundo com Deus muda, fica mais intenso. Então a primeira coisa que você precisa entender para que você possa começar um ano bem, começar um ano onde você vai ter aí coisas abençoadas para a sua vida através das escolhas e decisões, é que você precisa mudar. Você precisa mudar. Entenda uma coisa, afinal não há como ter resultados diferentes se você não agir de forma diferente. Não há como você obter coisas novas se você não andar em novidade de vida. Porém, eu e você, é comum resistirmos essa mudança. Isso ocorre porque somos imperfeitos. E em nós existe sentimento de insegurança, de medo do futuro. De medo de futuro. Entenda que para o ser humano, qualquer modificação, por menor que seja, gera nele uma crise, porque ele sai da sua zona de conforto. Quem é que não gosta de viver numa zona de conforto? Onde está bom assim. Então não viva mais esse novo ano estagnado, parado. Aceite a mudança.
Não tenha medo de mudar. Sabe, queridos, às vezes culpamos as circunstâncias, culpamos outras pessoas por vivermos a mesma coisa sempre e não haver mudança na nossa vida. Gente culpa o governo, gente culpa, enfim, N coisas, terceiriza a culpa, onde o principal culpado é você, que não decidiu mudar, não decidiu assumir a mudança que você quer para a sua vida. Mudança de vida é uma escolha, mudança de vida é uma decisão. Eu estou falando isso porque estamos enfrentando um novo ano pela frente. E se quisermos viver um ano totalmente diferente daquilo que vivemos anteriormente, primeiro começa dentro de nós essa mudança, essa transformação. Qualquer coisa que esteja sobre a nossa responsabilidade precisa e requer atenção. Como eu disse no início desse devocional, Deus faz, Deus age, mas dentro da ação de Deus e do agir de Deus, nós temos em nós a nossa responsabilidade, a nossa parte dentro desse processo de mudança. Se você quer mudar, comece a dar um passo na direção da mudança. Se você quer mudar, assuma que você realmente precisa mudar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se você quer viver uma novidade de vida nesse novo ano, se você quer mudar, quer agir, quer fazer coisas diferentes, você primeiro precisa reconhecer que você precisa mudar. Você precisa reconhecer que a mudança, ela parte de você. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida. Bom dia, José Carlos, eu acho, né? Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe vocês. Então, a primeira coisa para viver um ano repleto das bênçãos de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida, onde você, através disso, vai ter escolhas e decisões corretas. O primeiro passo é reconhecer aquilo que precisa mudar em você. Se você quer obter coisas diferentes, você precisa agir de forma diferente. Olha o que diz Provérbios, capítulo 21, versículo 25 e 26, diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. A vida não é para amadores, a vida não é para preguiçosos, a vida não é para quem se conforma. A vida é aquele para quem põe a mão na massa, para quem deseja mudança, para quem deseja amadurecer, para quem deseja crescer, primeiro em Deus. E como resultado do crescimento em Deus, você se torna uma pessoa madura, uma pessoa plena para seguir o seu caminho e seguir a sua jornada com Deus. Então a primeira coisa, reconheça que você precisa mudar, deixar de fazer coisas que não geram resultados bons para você, deixar de fazer coisas que durante esse ano você fez e não mudou nada, não acrescentou nada, não te fez uma pessoa melhor. Hoje é o segundo dia do ano, então aproveite essa oportunidade, mude o caminho, mude a rota, mude a forma de pensar, mude a forma de agir. E tenha certeza que o resultado disso será uma colheita extraordinária da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Segunda atitude que eu devo tomar é persista no caminho. Persista no caminho. Entenda uma coisa, queridos, nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Existe um caminho que Deus colocou diante de você. Existe um caminho que Deus colocou na sua frente. Existe um caminho que Deus te chamou para percorrer. E esse caminho é um caminho que leva às bênçãos do Senhor. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos um caminho a traçar, nós temos uma jornada a percorrer. De repente essa jornada no ano passado não foi tão boa assim,
por causa das decisões e as escolhas erradas que de repente eu e você tomamos. Eu tomei muitas escolhas erradas. Mas eu reconheço isso diante de Deus e peço sua misericórdia e que eu possa voltar para o trilho correto e continuar o caminho que Deus tem para mim. Olha que interessante esse versículo que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Esse versículo ele é muito profundo. Esse versículo ele mostra a ação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. Preste bem atenção. Isaías, capítulo 30, versículo 21 diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha que profundo isso. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, entenda, você está exatamente aonde Deus gostaria que você estivesse. Então aceite isso e mantenha um relacionamento profundo com Deus e viva no caminho que Deus te propôs. Quando você está vivendo isso, os seus ouvidos ficam sensíveis à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo te diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, que está te conduzindo, que está te guiando, que está te mostrando o caminho. E ele vai te dizer: este é o caminho, andai nele, sem os desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o caminho na presença de Deus. Este é o caminho na vontade de Deus. Este é o caminho na perseverança em Deus. Persista este caminho. Esse caminho está isento de lutas? Não. Esse caminho está isento de aflições? Não. Esse caminho está isento de preocupações e medo? Não. Mas este caminho é o caminho onde Deus está presente. E onde Deus está presente, eu e você já somos vitoriosos por este caminho, onde venceremos dia após dia, onde florescemos e produziremos frutos para a honra e glória do Senhor. Uma voz te diz no seu ouvido, o Espírito Santo de Deus sussurra no seu ouvido nesta manhã: este é o caminho, andai nele, sem se desviardes para a direita e para a esquerda. Filipenses, Paulo deixa muito claro que deveremos percorrer a corrida que nos foi proposta. Hebreus deixa muito claro que os nossos olhos devem estar focados, firmes, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Este é o caminho. Permaneça, independente das circunstâncias, permaneça. Independente dos medos, permaneça. Independente dos levantes do nosso inimigo, das nossas almas, independente dos gigantes que se levantem, permaneça. Esse é o caminho. Entenda, as mudanças não ocorrem da noite para o dia. Trata-se de um processo. Trata-se de um dia após o outro. Sempre estaremos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o amadurecimento, a vida espiritual, uma vida com Deus, é um passo a passo, diário, na presença de Deus. Por isso requer persistência, por isso requer perseverança. Justamente por você caminhar em direção a uma vida melhor, a uma vida na graça de Deus, muitos obstáculos surgirão. É natural. Entretanto, não deixe que o medo, o receio, a insegurança façam você desistir, pois Deus estará sempre com você. O próprio Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Ele não disse de vez em quando, ele não disse às vezes, ele não disse uma vez ou outra, não. Ele disse todos os dias. Permaneça no caminho, porque eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. Então não tenha medo. Não tenha medo.
Como eu disse, sempre vou repetir nesses devocionais da manhã. O medo paralisa. O medo é uma âncora que nos segura e não nos deixa avançar. Afinal, entenda o que o próprio Deus declarou. Em Isaías 41:10 ele diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu o ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando permanecemos no caminho, quando andamos no caminho com Deus, Deus nos diz: não temas, pois eu estou com você. Este é o caminho que você está trilhando comigo. Não tenha medo, pois eu, diz o Senhor, eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te seguro pela minha mão direita, e a minha mão direita é vitoriosa. Permaneça no caminho. Sabe, essa jornada, ela não é muito fácil, mas acredite, é extremamente recompensadora. Vale a pena. Afinal, você vai entender nesta caminhada que o melhor ainda está por vir, que os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Então, permaneça no caminho. Amém? Terceira e última atitude importante que precisamos, eu e você, para que a gente possa caminhar com segurança, continuar neste novo caminho, no caminho que Deus nos traçou, pediu que fizéssemos, nos chamou para trilharmos. Entenda o papel de Deus nesse processo. Entenda o papel de Deus nessa caminhada, nessa jornada. Em Marcos capítulo 7, versículo 20 e 21 diz assim: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Portanto, queridos, as atitudes que geram mudanças verdadeiras e perenes devem provir do nosso coração alicerçado em Deus. Sabe, apenas Deus é capaz de quebrantar o nosso coração, sondar o nosso coração, desmiuçar o nosso coração, entender a vontade que temos, a sinceridade que temos ali dentro para a tomada de decisão e para que a nossa vida seja plena. Entenda uma coisa, querido, o coração é o centro das nossas emoções. O coração é o centro dos nossos pensamentos. Toda vez que você ler ou ouvir na palavra de Deus a palavra coração, significa pensamentos, significa emoções. E o coração é o centro disso tudo. E eu te pergunto nesta manhã, onde está o seu coração? Onde você tem alicerçado o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração? Porque é dele que brota todas as decisões, é dele que brota todas as atitudes. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aonde está o seu tesouro? Aonde está a sua prioridade? Aonde está aquilo que você considera de suma importância? Ali está o seu coração. Então coloca como prioridade de vida neste novo ano, colocar o seu coração, que é as suas emoções, seus sentimentos e os seus pensamentos em Deus. Porque Deus faz parte do processo de mudança para uma vida melhor, para um caminhar seguro. Entenda isso. Entenda isso. É fundamental nós mantermos um relacionamento genuíno com Deus. Só assim entenderemos que Ele, o Senhor, nosso Deus, faz parte do processo de mudança. Porque sem Deus não mudamos, sem Deus não transformamos, sem Deus não realizamos, sem Deus não há restauração. Precisamos nos aproximar de Deus. E para isso, você precisa manter uma vida de oração e de conhecimento da palavra. A palavra de Deus e a oração são duas verdades fundamentais que caminham e devem caminhar na nossa vida. Então, aprofunde nos seus conhecimentos da palavra. Pratique diariamente os ensinamentos deixados por Jesus. Consuma conteúdos de qualidade. Não perca tempo. Sabe, queridos, quanto tempo que eu não ligo a televisão aqui na minha casa? Eu tenho duas televisões. Uma fica na minha sala e uma fica no meu quarto. Faz muitos anos que eu não ligo a televisão. Porque não agrega nada, não tem nada para me oferecer de qualidade que me façam permanecer no caminho do Senhor, que me façam viver aquilo que o Senhor tem para mim.
A gente perde muito tempo, querido, mas quanto tempo a gente perde com tantas coisas que não nos agregam valores e que não nos fazem pessoas melhores. A gente perde muito tempo. Você já parou para pensar onde você estaria hoje se você estivesse há muito tempo atrás decidido viver nos caminhos do Senhor e não perdendo tempo com coisas que não te agregam e que geralmente te distanciam da presença do Senhor? Onde você estaria hoje se você estivesse vivendo plenamente a vontade de Deus? A vontade de Deus. A palavra é viva. A palavra é viva e ela se torna vida em nós quando a praticamos. Faça a sua luz brilhar aonde você estiver. É isso que Deus deseja. É isso que Deus quer como papel nesse processo do seu crescimento, do seu amadurecimento. Brilhe. Brilhe aonde você está. Frutifique aonde você está. Realize aonde você está. É aquilo que eu disse. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Aí você vai falar, mas pastor, eu estou no olho do furacão. Será que Deus gostaria que eu estivesse no olho do furacão? Sim, porque através desse momento você está crescendo, você está amadurecendo, você está sendo forjado, você está sendo forjada, preparada para algo muito maior que Deus tem para te entregar. Então entenda, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Então frutifique aí onde você está. Seja luz para esse mundo em trevas. Seja um exemplo do amor de Deus pelo outro. Seja um exemplo da presença de Deus na sua vida. Jesus Cristo ensinou muito bem isso que está escrito na sua palavra. Jesus deixa muito claro em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16 o seguinte, versículo muito conhecido de todos nós, mas infelizmente pouco praticado. Entenda isso. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que ele há de salgar? Para nada presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder em uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Deixa Deus participar do processo. Deixa Deus fazer uma pessoa melhor. Deixa Deus fazer a sua luz brilhar para os homens que te cercam, para as situações que você vive. Estreite o seu relacionamento com Deus. Estreite o seu relacionamento com Deus. Paulo entendeu muito isso quando ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. A intimidade que ele tinha com Deus era tão profunda que ele teve a coragem, a ousadia de dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Quer viver um novo ano? Viva com Deus. Quer colher novas colheitas? Viva com Deus. Deus é a base. Deus é a razão. Deus é o motivo de todas as coisas. Para terminar esse devocional, eu quero deixar aqui 3 versículos que vão nos ajudar a tomar essas atitudes necessárias para que a gente possa ter um ano maravilhoso na presença de Deus. O primeiro está em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que Tiago está querendo dizer aqui? Você quer estar perto de Deus? Então se aproxime dEle. Ao tomar o passo, a iniciativa de se aproximar dEle, Ele vai estar presente na sua vida. Existe um versículo em Apocalipse que diz assim: eis que estou à porta e bato. Isso são palavras de Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, tomar a atitude de levantar, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Então esse versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É exatamente isso. É exatamente isso. Ele está na porta. Ele está batendo.
mas cabe a você a silenciar as vozes contrárias, a silenciar a voz do medo, a silenciar a voz que te atrapalha no relacionamento com Deus. Está com seu ouvido sensível à sua voz, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, e como é que ouvimos a voz de Deus? Se Ele silenciando a voz do mundo, silenciando as vozes internas, e estaremos sensíveis à voz de Deus. Levantaremos, abriremos a porta da nossa vida, do nosso coração. Ele entra, ceia comigo e ceia com você. Quer ter um bom ano? Mantenha um relacionamento fiel com Deus. Nós temos esse anseio, nós temos esse desejo. Existe um autor, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele disse uma coisa que é uma grande verdade. Eu li isso num livro. Ele diz que o vazio que temos é do tamanho de Deus. O vazio que o ser humano tem, ele é exatamente do tamanho de Deus. Exatamente do tamanho de Deus. O que significa isso? Nada mais preenche. Se eu pegar uma outra coisa, vai ficar folgado, não é do mesmo tamanho. Dependendo das coisas que eu escolho, que eu pego para substituir e resolver essa carência, essa necessidade. De repente alguma coisa maior e não cabe. Mas não, Deus, Ele tem o tamanho certo para a ausência que você sente na sua vida. O nosso vazio é do tamanho de Deus. Então mantenha um relacionamento com Ele. A gente tem essa necessidade. Salmos 42, versículo 1 e 2 deixa muito claro isso. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A gente tem essa busca. A gente vê várias pessoas buscando Deus em tudo que é lugar, em tudo que é... Eu já fui assim. Eu buscava Deus em tudo, mas eu só encontrei o verdadeiro Deus quando eu tive um relacionamento com Jesus Cristo e com a sua palavra. E aí o meu vazio foi preenchido. Então ore a Deus, peça que Deus te conduza nessa jornada desse novo ano, que Deus te capacite com graça, com sabedoria. O próprio Senhor nos convida, o próprio Deus nos convida a clamar a Ele, a pedir a Ele. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Deus tem mais. Deus tem mais do que isso que você vive. Deus tem mais do que isso que você deseja. Deus tem mais do que isso que você pensa. Deus tem muito mais. Então clama a Ele. Ele tem coisas grandiosas, insondáveis, que ainda não penetraram no seu coração. Esse novo ano, viva o extraordinário, sobrenatural de Deus. Deus tem muito mais para nos entregar. Não perca mais tempo. Não adie as decisões de viver uma vida com Deus, de caminhar com Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém, é Ele que a cada passo vai adiante de nós e vai nos levando a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Quer ter um bom ano, quer colher uma boa colheita, quer viver o extraordinário de Deus. Então, primeiro, reconheça que você precisa mudar. Quer colher coisas diferentes? Plante coisas diferentes. Quer viver de forma diferente? Haja de forma diferente. Primeiro, reconheça que você precisa mudar. Como eu falei, existem coisas que você fez no ano que passou, que não te agregou nada, que não fez você mudar, que não fez você crescer. Ei, estamos no segundo dia desse ano, dá tempo. Estamos diante de Deus, clame a Ele: Pai, eu preciso mudar, eu preciso de uma verdadeira mudança de essência, de caráter, de maturidade, e que eu possa viver algo melhor esse novo ano. Isso só é possível na presença de Deus. Segunda coisa que falamos nesse devocional: persista no caminho que Deus te chamou para percorrer. Como o Espírito Santo te diz, este é o caminho, andai por ele. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça no caminho que Deus te chamou para trilhar.
E por último, entenda o papel de Deus nesse processo. Sem Deus nada somos, sem Deus nada fazemos, sem Deus nada conquistamos. A palavra de Deus é muito clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas, aquilo que você necessita, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, todas essas coisas em Cristo serão acrescentadas. Mas priorize um relacionamento com Deus. Priorize buscar primeiro o reino dele, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Esse foi o devocional de hoje. Para quem chegou agora, eu quero só deixar claro por que o devocional está sendo nesse horário e não foi às 6 da manhã. Eu avisei isso no início do devocional. A primeira semana agora, de todo mês, eu estarei na igreja às 6 horas da manhã até às 7, no momento de oração com as pessoas ali. No momento onde a gente vai estar entregando o mês para o Senhor e vivendo o mês plenamente na vontade de Deus. Então, se você quiser chegar, primeira semana do mês, de segunda a sexta-feira, estaremos lá, todos os pastores, para trazer uma palavra, uma oração, das 6 horas da manhã às 7. Então, sempre a primeira semana do mês, os devocionais online desses aqui ocorrerão às 8 horas da manhã e não às 6. Mas eu sempre vou estar avisando. Depois dessa semana, voltaremos às 6 horas da manhã. Voltaremos às 6 horas da manhã. A não ser que todos prefirem às 8 horas da manhã. Tá? Vamos levando, vamos ver o que até sexta-feira, né? Amanhã eu estarei na igreja de novo às 6 horas da manhã. Mas se vocês falarem para mim, não, eu prefiro às 8 horas da manhã. Então, eu acabo mudando para as 8 horas da manhã. Vai ser todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, das 6 às 7. Um momento de oração, um momento de reflexão, onde um dos pastores vai estar trazendo uma pequena reflexão, uma pequena palavra para a gente iniciar aí um mês abençoado por Deus. Tá? Então vai ser sempre a primeira semana do mês, de segunda às sexta, das 6 às 7. Tá bom? E aí nesse tempo, esse devocional online vai ser às 8 horas da manhã. Hoje de manhã eu coloquei um aviso aí na rede, não sei se vocês viram, dizendo que do dia 2 agora até o dia 6 de janeiro, esse devocional Despertando vai ocorrer às 8 horas da manhã. Tá bom? Por isso eu quis aí me justificar, que tem muita gente que me perguntou, nossa, mas não era às 6, entrou só agora às 8, muita gente, né, acabou não vendo, né, a postagem que eu fiz avisando, mas tudo bem, o importante é que estamos aqui diante da presença de Deus e vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e que a gente tenha aí uma semana extraordinária na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, ore junto comigo. Pai, continuamos na Tua presença. Presença essa que nos conforta, que nos transforma, que nos corrige, que nos mostra o caminho. Presença essa que restaura e coloca no lugar tudo aquilo que precisa estar. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por este dia. Te agradecemos por o Senhor ter nos despertado, nos colocado na Tua presença nesta manhã. Toda manhã, quando nos acordamos, o Senhor nos diz que o plano continua de pé. O Senhor nos diz que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Obrigado, porque só estamos aqui porque assim o Senhor programou, assim o Senhor pensou, assim o Senhor desejou e nada foge do Teu controle. Obrigado, Pai, somos gratos por estar na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina que temos que ter atitudes corretas para colher aquilo que precisamos colher e viver os Teus planos na nossa vida. Pai, que possamos ter a sensibilidade, principalmente a humildade, de reconhecer as áreas da nossa vida que precisam mudar, reconhecer as atitudes que fizemos e não realizou nada, não acrescentou nada em nós. Nos dê essa capacidade de reconhecer que precisamos mudar, que precisamos fazer algo diferente, que precisamos fazer algo novo segundo a Tua vontade para viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos verdadeiramente, Senhor, manter um relacionamento contigo, que isso seja prioridade na nossa vida, que possamos entender que tudo começa no Senhor,
que o Senhor é o ponto de partida de todas as coisas. Nos dê a capacidade de orar, a vontade de estar na Tua presença, a vontade de começar o dia alicerçado pela Tua palavra. Oh, Pai, nos dê também o conhecimento de reconhecer que o Senhor Deus, o nosso soberano Salvador, faz parte de todo o processo de mudança da nossa vida. Porque sem a Tua presença, Senhor, nada somos. Sem a Tua presença, nada realizamos. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: sem mim, nada podeis fazer. Por isso, Pai, permaneça com a Tua presença em nossas vidas. Permaneça com a Tua presença nos guiando, nos ajudando. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, silenciando as vozes contrárias, silenciando as vozes internas e silenciando a voz do mundo. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, sensíveis à Tua palavra e à Tua voz. Pai, tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda a incredulidade, toda a preocupação. Sabemos que temos um grande ano aí desafiador na nossa vida, mas em Ti somos mais que vencedores. Então acalma o nosso coração, tranquiliza a nossa alma e que possamos ser revestidos do Teu poder e glória e que possamos viver na paz que vem do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, e possamos viver tranquilamente na Tua presença. Pai, eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra invada o seu coração, penetre a sua alma, o seu espírito e produza fruto do entendimento. Pai, eu peço que o Senhor abençoe todas as esferas da vida de cada um deles, trabalho, finanças, relacionamentos, família, filhos, que eles possam desfrutar da Tua presença onde eles estiverem, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, extremamente prósperos, e que mais uma vez o Teu nome seja glorificado nesta casa, nesta família, e que o Senhor possa ser a primazia do tempo de vida deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra invada o coração, produza frutos, que eles possam reconhecer que em Ti, só em Ti, há esperança, só em Ti há motivo, só em Ti há razão de toda a vida e de toda a existência. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã que está começando. Muitos já estão trabalhando, muitos já estão realizando, mas que o Senhor permaneça firme, fiel diante de cada um de nós. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigado por este dia, esse dia que eu tenho certeza será um dos melhores dias da nossa vida. Que possamos realizar, conquistar e produzir para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe e que esta palavra de hoje possa ser um bálsamo na vida de vocês. Que vocês possam desfrutar o dia de hoje na presença de Deus, cheio de ânimo, cheio de graça, cheio do favor de Deus. Amém? E vamos continuar nosso desafio devocional, que é a nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 86. O Salmo 86, tá? Continue lendo, continue meditando na palavra de Deus. Lembrando que a gente está seguindo aí agora com aquele outro projeto, a leitura bíblica anual. Hoje já lemos, né, o capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis. Inclusive já foi postado no grupo lá esses capítulos, inclusive os comentários de cada capítulo. Vamos continuar nessa jornada se alimentando com a palavra de Deus. Amém? E se Deus permitir, amanhã às 8 horas, lembrando, amanhã às 8 horas da manhã estarei aqui com mais um devocional e mais uma palavra de Deus. Quem quiser chegar na igreja amanhã às 6 horas da manhã, fica aqui o convite, tá? A gente vai estar lá em oração, orando pelas famílias, orando pelos pastores da igreja, pela liderança, pelas famílias da igreja, que vai ser um tempo extraordinário na presença de Deus. Amém, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo amor de vocês, e vamos junto, vamos caminhando. Deus ainda tem muita coisa para realizar na minha vida e na sua vida. Isso é só o começo de uma grande história. O melhor ainda está por vir. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã.